Caiçara tem o privilégio de ser terra natal de filhos ilustres, de grandes nomes em vários segmentos, nas artes, na literatura, nas ciências, no esporte. Então, falar de Joaquim Pereira é uma grande responsabilidade, porque a gente está falando de um dos maiores mestres de música da Paraíba, reconhecido no Brasil e no exterior, compositor de mais de 300 trabalhos, entre valsas, dobrados, hinos, música sacra, bolero. Então Joaquim fez um pouco de tudo, né? E um cara multi-instrumentista também. A gente está falando de um mestre no violino, no acordeon, no violoncelo, na flauta, no piano, principalmente no clarinete. O instrumento dele se notabilizou. Seu pai era marceneiro, ele ajudava o pai na marcenaria, ajudava no sustento da casa, mas aí com 8 anos já começou a pegar no instrumento, ganhou uma flauta e começou a se aperfeiçoar. Uns 10 anos já se apresentava aqui nas festas populares junto com o pai. E assim, estudou aqui, né, no Grupo João Soares, aqui em Caiçara, onde fez seu primário, né, seu professor José Soares, todo o começo aqui. E aí, aos 15 anos, na Festa de Reis de 1925, vindo para cá a banda da Polícia Militar da Paraíba, ele faz uma apresentação no clarinete que surpreende a todos, impressiona muito o maestro. O mestre da banda vai a seu pai, dizendo que aquele rapaz não podia ficar aqui em Caiçara, estava se perdendo, como diz a história. Quer levar Joaquim para João Pessoa, né? Kim, quer dizer Faustino, como era conhecido, né? Então, o pai tinha uma resistência, porque ele ajudava no sustento da casa, era muito novo, mas convenceram, né, o pai a deixá-lo ir, e ele foi com 15 anos para João Pessoa, e aí começa a sua história na Polícia Militar da Paraíba, como arquivista de início, e com 19 anos, Joaquim se torna o mais jovem mestre de banda de música militar do Brasil. Já começa também a fazer seus primeiros dobrados, faz um dobrado Tabajara Esporte Clube, o time que ele também frequentava, chegou a praticar ainda no Tabajara. Ósculo de Mãe, uma valsa que ele fez em homenagem à sua mãe, foi as primeiras composições dele. Pouco tempo depois, chega a sua obra-prima. Então, chega aí nos Fragelados, em 32, que é quando Joaquim Pereira, impressionado com os retirantes da seca, que chegavam na capital, pelas ruas, né, feito ao correio, né, maltrapilhos, famintos. Conta-se também que ele foi ao Ceará, né, onde havia praticamente campos de concentração, ele ficava agrupado aqueles retirantes da seca ali, né, a banda foi lá para animar esse pessoal sofrido, e ele, vendo aquele sofrimento todo, teve a inspiração para dobrar dos Flagelados, que é a sua obra mais conhecida até no exterior. Eu me chamo José Antônio de Oliveira, né? Sou conhecido aqui na cidade como Duda Music, né? Venho aqui também falar um pouco de como eu conheci Joaquim Pereira hoje, né? Atualmente eu sou o maestro da banda de música 7 de Novembro, a banda que é do município, da cidade de Caiçara. E eu conheci Joaquim Pereira quando ele veio aqui no lançamento de um livro, né? Chamado Caiçara. E ali eu não entendia nada de música, ali eu cheguei a ver ele com a banda do Exército aqui na praça. Com um tempo depois apareceu a banda de música intitulada Joaquim Pereira, né? Foi a primeira banda de música onde eu aprendi nos comandos de Pedro Frazão e José de Arnaldo. Foi essas duas pessoas que ao longo do tempo me fez tomar gosto pela música e daí chegar à frente de uma banda de música, que uns anos depois surgiu a banda de música 7 de Novembro. Daí começamos a conhecer as obras do maestro Joaquim Pereira, né? E daí começamos mesmo no começo de tudo, a gente batia em cima da música dele, que eram as obras muito populares na época também, né? Até hoje também é conhecido em várias regiões aqui. E ele tem um vasto nome, né, na musicalidade de bandas, né? Até hoje a gente executa o Dobrado de Caiçara, tudo feito com a autoria dele, os Flagelados, a Academia Militar, que é um dos que eu mais gosto,
Hoje voltamos a praticar novamente o dobrado Agendo Salles, também que é uma das obras dele. O Paraíba Moderna também, que é um dobrado muito lindo também. As composições dele têm uma performance extraordinária. Suas obras acoplam banda sinfônica, por exemplo, né? Que pela harmonização que ele compôs esses dobrados é extraordinário. Em 31, né, ele tem seu primeiro casamento com a Maria da Júlia, conhecida por Gená, e as filhas Vilma, Ione e Norma. E também, pouco tempo depois, vendo, né, a sua maestria em frente à banda da Polícia Militar, o Exército se interessa por aquele grande regente e quer trazê-lo para o Exército, né, para o 22º Batalhão de Caçadores, que depois se tornaria o 15RI. E aí ele perderia, porque ele já estava lá como sargento, terceiro sargento músico, e ele ia voltar para ser soldado músico de primeira classe. Mas ele aceitou a proposta, então passou para o Exército, saiu da Polícia Militar para o Exército, e pouco mês depois de soldado músico já chegava sargento músico no Exército, dado o seu empenho, né, e o seu talento. Em 36, é um episódio muito interessante, né, envolve aqui Caiçara. Vindo se apresentar em Caiçara, ele conhece aí a Zilda Mendonça, e eu creio que é o casamento mais rápido da história, né? De manhã eles começam a namorar, digamos assim, e aí, aquela tradição do interior, ele não voltaria sem ela. Os dois disseram que estavam decididos a ela ir embora com ele naquele mesmo dia. Ele só voltaria para João Pessoa com ela, e o pai não deixava ela ir sem se casar. Então tiveram que casar no mesmo dia. Então, quebrando todos os protocolos, assim, né, que requerem, né, que antecipam o casamento, no mesmo dia foi feito o casamento no civil e, mais difícil ainda, no religioso, né, no Padre Antônio Trigueiro. Então, no mesmo dia, já saiu casada aqui a Zilda com o nosso maestro Joaquim Pereira. Vem aí, em 45, né, um marco que é a fundação da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Então, isso aí é uma coisa muito importante, né? A gente, na música paraibana como um todo. Então, um dos fundadores da orquestra foi o maestro Joaquim Pereira. Ele foi o único que teve uma composição sua na primeira apresentação em 46 da orquestra, e em 49 passou a ser o seu segundo regente. Então, em 49 ele já passa a reger a orquestra, e em 49 também já inclui no repertório da orquestra a sua Sinfonia Triunfal, né? Das suas grandes obras. Tinha a Jazz Band, que era uma banda para se apresentar em clubes, em festas, tudo. Também junto à Rádio Tabajara, nesse trabalho. Atuava também junto aos colégios. Então, no Colégio Nossa Senhora das Neves, né? Ele, além de ser diretor musical, foi quem fez o hino do Colégio das Neves, diretor musical do Pio X. Um grande trabalho com corais, formou vários corais na capital. Várias apresentações beneficentes, esse trabalho também é muito importante do maestro Joaquim Pereira, né, de fazer essas apresentações para arrecadar fundos para ajudar, né, os que necessitavam. E nessa época também compôs vários dobrados importantíssimos, né, como Tenente Passos e vários outros. A gente chega aí em 1950 e tem ele concorrendo aí com mais 21 mestres de banda do Brasil a uma prova do Instituto Nacional de Música. Sai de João Pessoa de uma forma, digamos assim, difícil, porque o pai dele se encontrava internado com câncer de próstata lá. Então ele teve a garantia, né, que ele resistiria até ele voltar. Ele foi se submeter a essa prova com essa preocupação com o pai. Mas aí dos 21 mestres de banda de música do Brasil, Joaquim Pereira fica em segundo lugar. Só que durante esse mesmo período que ele estava no Rio, fazendo a prova, o seu pai vem a falecer, não lhe dizem, né, e só quando ele volta que tem essa triste notícia. E com esse segundo lugar, digamos assim, ele foi convocado, passou a tenente músico, e foi convocado para ser o regente da banda
da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Essa simplesmente, pessoal, é tida como a melhor banda do Brasil. Então a gente tem um paraibano, um caiçarense à frente dessa banda é motivo de muito orgulho. Então ele vai para o Rio de Janeiro, a banda na época se encontrava inclusive um pouco decadente, não tinha, eram 60 músicos que deveria ter, tinha pouco mais de 30, mas ao saber que o maestro Joaquim Pereira seria o novo regente, vários músicos de vários lugares do país foram para lá e ele formou essa banda aí sensacional, aí a partir dos anos 50. Nesse período que estava lá, teve o privilégio de reger a Orquestra Sinfônica Brasileira durante 2 apresentações, 2 anos, nas comemorações do 7 de setembro, né, da independência do Brasil. A gente tem um caiçarense regendo a Orquestra Sinfônica Brasileira, foi o que aconteceu lá. Então ele teve realmente grande êxito lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Foi um período também muito profícuo, o dobrado, por exemplo, a Academia Militar, um dos dobrados mais famosos dele foi desse período. E aí, chegando em 54, aí com 44 anos, né, pede a baixa, atingiu, ainda começou muito cedo, para ir para a reserva. O que surpreende a todos, né, que ele teria uma carreira ainda muito, mas ele, a vontade de voltar à Paraíba, de estar junto com os seus. Então, em 54, o maestro volta à sua terrinha aqui, à sua Paraíba. A minha vivência com relação ao capitão Joaquim Pereira de Oliveira ocorreu desde os primórdios, quando eu comecei no campo musical. A sua obra é uma obra diferenciada, que tem justamente o seu DNA, e por incrível que pareça, eu não sei se houve inspiração da parte dele em outros compositores, todavia, quando você escuta qualquer composição do maestro, mesmo que você não saiba a história dela, você começa a vislumbrar dentro de si 1000 coisas. As introduções das obras do capitão Joaquim Pereira são introduções interessantíssimas. Quando começam, você fica naquele êxtase de saber o que é que vem na sequência, que lhe chama justamente a atenção, apesar de dobrados militares, diferenciado de outros que nós conhecemos, porque a importância do capitão para a música não apenas brasileira, mas mundial, porque alguém já comparava ele ao John Philip de Sousa, que era o rei das marchas americanas, e se comparava ao capitão pela sua versatilidade, pelo seu estilo, pela sua riqueza musical. Retornando do Rio de Janeiro, né, o maestro vem para Paraíba em 54, para o seio da família. Bom lembrar que tinham sido 3 filhos do primeiro matrimônio e 9 filhos do segundo matrimônio com a Zilda. Então, com a Zilda teve o Josil. O Josil tornou-se um cantor conhecidíssimo da Rádio Tabajara, na era do rádio mesmo, no auge, era do Orquestra Tabajara. Então, a Josilda, a Josélia, Josivilma, a Josileide, Josineide, Josilene, Ana Maria e o Joaquim Pereira Filho, conhecido por Pereirinha. Em 61, a gente passa a ter um recolhimento. Tem até um certo mistério, assim, o que realmente fez ele, de alguma forma, não querer mais atuar. Fica na sua casa, lá no Jardim Miramar, e passa a se satisfazer, né, com os serviços caseiros. Gostava muito de visitar a irmã na Ilha do Bispo, ir de bicicleta, na sua simplicidade.
fazer serviços manuais na casa dos filhos, era o que dava para fazer. E muito requisitado, muito homenageado, muito visitado, mas a partir dos anos 60 a gente vê aí exatamente ele se afastando diretamente da música. Em 90, né, um momento muito simbólico, foi no lançamento do livro Caiçara Caminho do Almocreves. Então, no lançamento do livro aqui na Praça Luiz Antônio, na quadra, foi também 80 anos do mestre Joaquim Pereira. E nesse momento ele presenteou Caiçara com o hino a Caiçara. Então ele teve sua letra do Severino Ismael da Costa, a música do maestro Joaquim Pereira. Joaquim Pereira também já tinha dobrado Caiçara, também em homenagem à sua cidade, e o hino do Ginásio Comercial do Caiçara, que depois se tornou o hino da Escola Maria Gertrudes, que até hoje está aí. E nessa noite do dia em novembro, né, de 1990, ele regeu pela última vez aqui em Caiçara. A banda da Polícia Militar veio para cá e ali foi também apresentado pela primeira vez o hino a Caiçara, que depois que ele morreu foi oficializado como o hino de Caiçara. O maestro Joaquim Pereira tem uma história rica, bonita e pouco conhecida do grande público, porque o próprio Joaquim Pereira nunca foi dado a manifestações, a buscar holofotes, coisas do tipo. Então, para fazer o livro, a biografia do Joaquim Pereira, tivemos muita dificuldade, exatamente por falta de material, pois ele sequer guardava um recorte de jornal ou mesmo as suas partituras. Onde ele passava, nos quartéis que passava, ele deixava as partituras de dobrados, valsas, hinos e coisas do tipo, outros gêneros musicais. Joaquim Pereira se tornou nome de rua e se tornou nome de praça ali na Epitácio Pessoa, tendo ainda um projeto de colégio da Escola Pública Municipal, já aprovado, já sancionado, mas infelizmente não se tornou realidade. Bom, eu sou Pedro Frazão de Mendonça, conheci o Joaquim Pereira há muito tempo, ele ia para Caiçara direto e via as bandas que iam com ele lá também. Fui morar em João Pessoa com ele e vi eles fazendo aquelas composições, me dava muita dica de o que era a banda de música, o que é ser músico, tem que ter muita paciência. E sempre estava com ele lá, né? Na casa de Azilda, ele ia para o quartel de manhã, só vinha à noite. Apareceu o dobrado Caiçara, como foi que ele fez? Perguntei a ele se ele tinha feito o dobrado Caiçara. Ele disse, nunca tive inspiração para fazer um dobrado para Caiçara. Eu disse, o senhor não dá para fazer uma miscelânea do dobrado de Caiçara? Aí ele abriu o olho assim, né? Aí ele disse, agora você me inspirou, e agora eu sei como vou fazer. O Joaquim Pereira é muito brincalhão, ele é um cara legal, prestativo, que podia fazer com uma pessoa, ele fazia. Tinha a cara dura, que era um militar, ele estava doente, né? Mas quando chegou já no dia, ele disse, Pedrinho tá aí? Aí tia Zilda disse, tá. Aí ele mandou me chamar. Aí eu fui, né? Ele pegou na minha mão, aí disse, você é um danado. Aí era o jeito dele agradecer uma pessoa, né? Você é um danado. Fez 2 bandas de música em Caiçara, fez músico, isso eu já vi, mas eu sou maestro de militar, fui maestro de João Pessoa, na Orquestra Tabajara e outras, sei lá. Eu nunca fiz um músico, você é melhor do que eu. Aí eu disse, nada, ele disse,
Você uma pessoa que fez músico, e eu não fiz músico nenhum. Apertando a minha mão, disse, agora eu estou despedindo de você, acabou-se o homem. Foi a única palavra dele. Aí no outro dia ele morreu. Sou Zé Arnaldo de Mendonça. Joaquim Pereira, ele morava aqui na frente, do lado da igreja. O meu tio Zé Faustino, que era o pai dele, ensinando a música, e ele, desde que ele fez um instrumento com canudo de mamão. Depois eu até aprendi, né? Fazia aquela ali e tocava. Ele aposentou-se, aí ficou passando mais tempo aqui. Aí vamos fazer aqui uma banda de música. Nessa época o doutor Wilson era o juiz daqui. A gente subiu com os instrumentos velhos que tinha muito instrumento quebrado, né? Faltando peça, sax velho, faltando o bocal, tudo. Era trompa, tudo quebrado. Só tinha, melhorzinho, era um tubo grandão daquele da boca, né? Ainda faltavam os bocais, né? Tinha concerto, mas estava lá, a gente juntou tudo. A gente subiu por dentro do rio para fazer uma surpresa. Chegamos aqui no Rio, subimos aí no posto de gasolina de Agemiro, e ali eu formei a banda. A música que se ouvia tocar era Pedro num bombo, pum, pum, e Gil nele num taró. Aí foi uma admiração aqui para o povo de Caiçara, né? Ele aqui a gente passou direto lá para Logradouro, aquela banda tocando na rua sem sair som, e paramos mesmo lá no Escorreguento, na casa onde Joaquim Pereira estava lá. Ele ouviu a pancada do surdo Pedro batendo, e Gil Ney, que era um primo da gente também, da família Mendonça, e batia num taró, né? E eu ainda estava com um bibico do exército que eu trouxe, aí botei. Aí chegamos, paramos na porta lá do Escorreguento, que tinha um casarão velho. Aí ele saiu, tia Zilda ria de cara de morrer de rir, uma presepada da gente, né? Os meninos tudo ali fazendo o que estava tocando. Eu botei a banda ali de sentido, apresentei ao capitão, como se eu fosse um soldado. Aí ele riu também para danado como é que a gente inventou isso, né? Em 1981, Joaquim Pereira, né, entregou às mãos do governador Buriti a instrumentação do hino da Paraíba para a banda de música. Algo muito importante, né? A gente tem um caiçarense que fez um trabalho desse. Em 28 de abril de 1993, nós perdemos aqui o maestro Joaquim Pereira. Insuficiência respiratória, ele veio a falecer nesta data. Pediu para ser velado na sua casa, pediu para ser enterrado com a sua farda militar e pediu para ser executado dobrados flagelados no seu sepultamento. Isso foi feito. A gente tem também destacar bastante o esforço, né, de manter viva a memória e homenagear Joaquim Pereira pelo seu genro, Pedro Marinho Macedo. Então, Pedro Marinho, autor aqui da biografia, né? Joaquim Pereira, maestro da Orquestra Sinfônica da Paraíba, um livro interessantíssimo. Então, Pedro também se mobilizou para que a APB 089, que liga Logradouro, a Caiçara e a Belém, recebesse o nome de maestro Joaquim Pereira. Uma rua em Mangabeira, em João Pessoa, tem o nome do maestro Joaquim Pereira. Uma praça lá na Epitácio Pessoa também leva o nome do maestro Joaquim Pereira. O salão de música do 15RI, na capital, é o salão de música maestro Joaquim Pereira. Lá em Resende também, nas Agulhas Negras também, né, o salão de música tem o nome do maestro Joaquim Pereira. Então são homenagens mais que devidas. Em 2004, por exemplo, foi resgatado parte da sua obra no CD duplo aqui, também de Joaquim Pereira, Dobrados e Valsas. Tem um CD com
10 dobrados e 10 valsas aqui, resgatando um pouco, né, dessa vasta obra do nosso maestro. Em Caiçara também, né, a gente teve um encontro de bandas em 2015, trazendo o nome do maestro. Voltou a acontecer em 2022 também, esse encontro de bandas. Uma banda de música também surgiu em Caiçara, levando o nome do maestro, tendo na frente aí o seu primo, né, o popular Zé de Arnaldo, então a banda Joaquim Pereira também, durante vários anos, né, dos anos 90 até 2007, eu acho, atuou aqui em Caiçara. Se manteve a tradição de banda de música, né? Caiçara tem uma tradição secular de banda de música. E outro primo do maestro também, o Pedro Frazão, também foi quem trouxe de volta ativa a banda 7 de Novembro aqui na cidade. Joaquim Pereira nunca esqueceu de Caiçara. Uma das obras em homenagem a Caiçara está o dobrado Caiçara, que é um dobrado magnífico. A Paraíba, o próprio estado da Paraíba, a gente tem um dobrado Paraíba moderna. Joaquim Pereira, além do dobrado Caiçara, parabenizando Caiçara, homenageando Caiçara, Joaquim Pereira arranjou o hino do colégio, né, que hoje é o Maria Gertrude de Carvalho. Joaquim Pereira arranjou o hino à cidade de Caiçara, além do dobrado Caiçara. Então, Joaquim Pereira, ele deve ser lembrado também por tudo aquilo que ele fez por Caiçara. E aí pensar sobre Joaquim Pereira não se remete somente a Caiçara, Paraíba ou Rio de Janeiro. Há no próprio registro do Pedro Marinho que os dobrados de Joaquim Pereira, especialmente os flagelados, se ouvia na Europa, se ouvia na América do Sul, se ouvia também nos Estados Unidos. Ou seja, a influência de Joaquim Pereira no dobrado é muito mais do que a gente tem noção. E por coincidência, né, Joaquim Pereira tocava clarineta. Aqui a gente tem dois exemplos de clarineta, uma clarineta em si bemol, uma outra clarineta em mi bemol, né, que é o mesmo instrumento que eu toco, que eu gosto de tocar, e aí sempre nessa inspiração que é o maestro Joaquim Pereira de Oliveira. Outro importante reconhecimento do maestro Joaquim Pereira é exatamente ter dado seu nome à medalha do mérito musical da Polícia Militar da Paraíba. Então, anualmente, né, os músicos que se destacam da Polícia Militar da Paraíba são agraciados com a medalha Capitão Maestro Joaquim Pereira. Então, todas essas homenagens e muitas outras, né, que são mais que merecidas, né, a um cidadão caiçarense, né, de origem pobre, né, de pele escura, que se sobressaiu com seu talento, quebrou todas as barreiras, todos os tabus e se tornou um dos maiores nomes da música paraibana e com reconhecimento no Brasil todo e fora do Brasil. Nós temos, por exemplo, o Dobrado dos Flagelados, o governador Buriti, por exemplo, ao estar lá na Dinamarca, numa recepção oficial, de repente a banda de música toca Os Flagelados, lá na Dinamarca. Buriti nem imaginava, nem ele sabia que estava ali o governador do estado, do maestro daquele dobrado, né? Foi por acaso, já era do repertório deles. O diretor da Fundação Espaço Cultural, por exemplo, nos anos 70, ele, estando na Venezuela, né, com um ex-marinheiro da Marinha Naval Americana, o marinheiro Músculo foi colocar um disco que ele tocava, um dobrado que ele adorava. Esse dobrado era o quê? Os Flagelados. Em um disco americano, né, que era também executado lá nos quartéis dos Estados Unidos. Quando a Rainha Elizabeth esteve aqui, em 68, no Brasil, lá na Bahia, né, o Tenente Lucena, né, que um grande folclorista, pesquisador paraibano, relata isso, que viu, né, a banda da Rainha, digamos assim, executando os Flagelados. No episódio até que ele chegou a perguntar, tentar falar com o maestro, né, se ele sabia quem era o autor, e ele não sabia, né? Então era o nosso Joaquim Pereira.
Pereira. Então a gente não tem noção de foi parar a obra de Joaquim Pereira. É mundial, é muito importante. Para Caiçara a gente manter viva a memória e homenagear o máximo que puder o nosso eterno maestro Joaquim Pereira. É muita coisa para parafernália danada.